O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creram serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A igreja se alegra hoje com a festa litúrgica de São Marcos, o Evangelista. São Marcos era um judeu da região de Pentápolis. A cidade mais importante da Pentápolis é Cirene. Por isso, Simão, o Cirineu, Simão de Cirene. Marcos era da região do Cirineu, Pentápolis. Muito jovem, provavelmente não conheceu Jesus fisicamente, historicamente. Não foi um dos seus discípulos, não foi. Depois de Pentecostes, São Pedro, cheio do Espírito Santo, foi evangelizar toda a região da Judéia. Ali ele evangelizou a família de Marcos. Tanto é que na primeira leitura que acabamos de ouvir, primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 14, no versículo 13, o próprio Marcos, que vai ouvir do coração de São Pedro para redigir o Evangelho, e ele vai ouvir do coração de São Pedro e vai redigir as epístolas. A primeira epístola de São Pedro e a segunda epístola de São Pedro é escrita provavelmente por São Marcos, que era secretário dele. Então no versículo 13 está escrito assim: a igreja que está em Babilônia é a região do Iraque, ali, bem no Oriente Médio. A igreja que está no Oriente Médio, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um abraço fraterno. A paz esteja com todos os que estáis em Cristo. Então São Pedro, ele tem claro para ele que Marcos é o seu filho na fé. E São Marcos sabe que o seu pai na fé é São Pedro. Tanto é que na viagem apostólica, quando Pedro vai até Roma, quem vai ficar junto com ele lá? É São Marcos. E São Pedro, precisando ausentar de Roma, a comunidade de Roma, que era uma comunidade fervorosa, que tinha abraçado a fé em Cristo Jesus, assim, com um coração generoso demais, pede a São Marcos que deixe por escrito a recordação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o primeiro evangelho a ser escrito por volta do ano 60 é de São Marcos Evangelista. Ali ele vai redigir todas
as passagens importantes que ele ouviu do coração de São Pedro. E quando São Pedro retorna de Roma, ele vai ler o Evangelho, ele vai ouvir o Evangelho, que foi escrito em grego, porque era a língua dominante daquele período. São Pedro diz: é isso aí, meu filho, isso mesmo, agora vamos lê-lo nas igrejas, vamos lê-lo na Santa Missa, vamos lê-lo na liturgia, para que as pessoas também tenham uma síntese da vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi nascendo a Bíblia, assim foi nascendo o Novo Testamento. São Marcos depois ele vai evangelizar a África, a região do Egito, e ali ele evangelizando, chegando na cidade mais importante do Egito, Alexandria, naquela época um centro cultural e comercial. Ele vai até um sapateiro chamado Aniano, e ali esse sapateiro machuca gravemente o seu pé. Ao consertar uma sandália, machuca gravemente seu pé e faz uma prece a um Deus que ele ainda não conhece. E São Marcos diz: esse Deus que você ainda não conhece, ele tem o poder sim de curar o seu pé, mas muito mais, curar a sua alma. Ali São Marcos faz um milagre extraordinário. Esse homem é reconstituído no seu pé, se torna um grande discípulo e o futuro bispo de Alexandria, São Aniano. E uma vez que São Marcos evangelizou o Egito, ele funda a igreja de Alexandria e ele precisa retornar de novo a Pentápolis. Voltando ao Egito, a hora que ele volta, ele vê que alguns lugares que já tinham sido evangelizados e catequizados, tinha aos poucos voltado ao paganismo. Ali ele, cheio de uma santa ira, ele vai bradando contra aqueles falsos deuses, os ídolos, pregando o Evangelho, mostrando a verdade, cheio de zelo. Os sacerdotes pagãos capturam São Marcos e saem arrastando ele para um penhasco. Diz o relato dos mártires que ao arrastar São Marcos pela rua, ficava uma poça de sangue por todos os lados e até pedaços do seu corpo, da sua carne. Colocaram-no num cárcere, como nosso Senhor Jesus Cristo, de um dia para o outro, e no dia de manhã cedinho fizeram a mesma coisa, amarraram São Marcos e saíram arrastando ele pelas ruas de Alexandria, no Egito, onde ele derramou todo o seu sangue. E ali nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele no cárcere, confirmando-lhe a fé, e ele, cheio de luz, cheio de uma luz divina, de uma consolação, de um poder divino, com muita alegria, derrama o seu sangue por Jesus. São Marcos, o evangelista, também mártir, apóstolo da igreja do Egito, aquele que redigiu para nós o primeiro dos evangelhos e, conforme São Jerônimo atestava no século IV, o estilo das duas primeiras cartas de São Pedro também foi escrito por São Marcos. Assim nos diz a tradição. Por isso, meus irmãozinhos, que a gente tem que ler o Evangelho, porque o Evangelho custou sangue, custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho custou o suor dos evangelistas, dos apóstolos. Eu tenho percebido de um tempo para cá, que a igreja do século 20 e 21, nós desse tempo, parece que a gente desconectou com a santa tradição. Parece que o modernismo, padre, o que é o modernismo? O modernismo é a síntese de todas as heresias, e o modernismo tem muitos filhos. Um dos filhos do modernismo é esse criticismo literário que enxuga a fé dos apóstolos e coloca as coisas meramente racionais e humanas. Não, para que o Evangelho chegasse a nós, Deus teve que operar inúmeros milagres. Aliás, o próprio Evangelho é um grande milagre do Espírito Santo. Vamos valorizar a Bíblia, vamos nos alimentar,
da palavra de Deus todos os dias, principalmente na liturgia, na missa. E como está na primeira leitura de hoje, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós. E a igreja começou assim. Ela começou pequena em Alexandria, ela começou pequena em Roma, ela começou pequena em Pentápolis, ela começou pequena em Áquila, e assim cada comunidade fervorosa, ouvindo o Evangelho, recebendo a instrução dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, celebrando a Eucaristia, acontece conosco o que Jesus mostrou para nós no Evangelho de domingo. Jesus censurou os discípulos de Emaús, porque eles eram como que cegos, sem entendimento e lentos para crer, não é? É o que realmente toma conta da nossa sociedade atual, uma cegueira, não tem entendimento, o embotamento do entendimento das coisas sagradas, do catolicismo, e aqueles muitos que estão por aí são lentos para corresponder à graça de Deus que quer alcançá-lo todos os dias. Vamos pedir a intercessão de São Pedro e de São Marcos, para que a gente não desista de seguir Jesus Cristo, lembrando que ninguém vai seguir Jesus por si mesmo, não. Se eu estou aqui hoje como sacerdote, como padre católico, é porque eu tive pais na fé. Um só é vosso Pai, Deus. Mas na fé, na evangelização, eu tive pais. Monsenhor Jonas Abib, Padre Paulo Ricardo, Professor Felipe Aquino, o Padre Rafael, que foi o meu diretor espiritual. Então não vamos ser ingratos. Se hoje nós rezamos, se hoje nós estamos servindo a Deus, estamos na Igreja Católica, estamos vivendo a sombra de Jesus Eucarístico, é porque tivemos pais na fé, e que nós também sejamos pais e mães na fé de filhos que Deus irá nos conceder. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.